Muito boa noite a todos. Essa gripe me empurrou da semana passada para essa semana. E hoje eu tenho que estar aqui, né? Então eu peço perdão se qualquer intercorrência ocorrer, né? Acontecer. Eu vou só esperar um grupinho que vai chegar, nós já vamos começar. Eu convidei os jovens para participar hoje, porque eu acho que é um assunto bastante pertinente a todos nós, né? Mas aos jovens também eu vejo que é bastante importante esse tema sobre o pensamento. Então, vamos aguardar. Obrigada. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje agradeço muito a presença também dos nossos jovens, que eu fiz questão de que estivessem junto hoje nessa palestra, para que a gente possa refletir e entender sobre o tema que nós vamos trabalhar. Então, convido a todos para uma oração. Nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que nos proporcionas, pela condição de nós podermos ter aqui chegado, quando tantos não conseguiram. Mas nós somos gratos, Senhor, por tudo, agradecendo também pela equipe espiritual que nos acolhe, que está ao lado de cada um neste momento, escutando, prestando atenção sobre as nossas necessidades e buscando atender da melhor maneira possível. Que todos se sintam acolhidos, tenham sido bem recebidos pela equipe encarnada e a equipe espiritual que aqui está, que com certeza recebeu a todos com muito carinho e está cuidando de cada um neste momento. Assim, meus queridos, vamos iniciar o nosso encontro com o tema de hoje, que é liberdade de pensar. Então, a imagem aí nos sugestiona, né? Bons pensamentos, eu fico ali elevada, numa boa, né? Em harmonia, ou eu posso ter meus pensamentos, me deixar levar por pensamentos conturbados, por pensamentos ruins que me envolvem, que me enchem a cabeça de ansiedade, de dor, de sofrimentos, porque os maus pensamentos nos perturbam por demais. Então, são as nossas escolhas e é o que nós vamos ver a partir de agora. Esse tema, liberdade de pensar, está no nosso livro dos Espíritos, no terceiro livro, que fala das leis morais. E é a nona lei que nós vamos tratar, que é a lei de liberdade. Dentro dessa lei há diversos assuntos,
e muito importante que sejam estudados. E entre esses, então, está o tema de hoje, liberdade de pensar, analisado nas questões 833 e 834. O que é liberdade? O que nós pensamos que seja liberdade? Liberdade de uma forma geral. Agora, não a liberdade de pensar. Nós somos livres para tudo, para qualquer coisa. O que nós achamos? Nós estamos pensando liberdade, liberdade. Tudo que eu quero fazer, eu posso. Vamos, então, ver o que diz a lei de liberdade. Está lá no livro de Rodolfo Caligares, e fala, então, este livro de Rodolfo Caligares é sobre as leis morais. Então, buscamos lá sobre a liberdade. Então, o que é? É a faculdade que permite ao indivíduo decidir e agir conforme sua própria vontade. Dessa forma, o homem é, por natureza, dono de si mesmo. Isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e ao desenvolvimento da sua vida. Essa liberdade, porém, será que é absoluta? Não é. Por que não é absoluta? E nem poderia ser pela simples razão que, convivendo em sociedade, o homem tem o dever de respeitar esse mesmo direito em cada um de seus semelhantes. Se eu tenho todo o direito, o outro tem todo o direito, imagine a confusão, né? Então, nós temos as leis morais, que já nos dão uma conduta, nós temos as normas no nosso trabalho, nós temos as normas da cidade, da nossa sociedade, leis também, leis de trânsito, leis de justiça, enfim, nós somos rodeados por leis, por normas, e dentro da nossa casa, nós temos todo o direito. Quem tem um quarto só para si, tem. Ali dentro do seu quarto, faz o que quer. Quer arrumar, quer deixar sujo, quer deixar desorganizado, quer deixar bem organizado. É seu, tem o direito. Mas fora do quarto, já é o direito geral. Já há normas na nossa casa também. Tem um bilhetinho que diz assim: sujou, limpa. Ligou, desliga. E outros convites, né? Que cada um da nossa casa tem que cuidar. Se cada um deixar tudo desorganizado, como é que fica, né? Então, sim, a lei, ela não é absoluta realmente, porque há as normas, né? Em todos os setores. Então, o nosso tema é pensamento. Vamos voltar ali de novo, para nós pensarmos. O que é o pensamento? Se eu perguntasse agora, estou perguntando, o que é o pensamento? O que vem na cabeça? Sim, é alguma coisa que eu tenho na minha cabeça. É coisa que vem na minha cabeça. Então, nós vamos ver da onde que vêm essas coisas e como elas se formam. Então, o pensamento é um atributo do espírito. É matéria. Vocês já imaginaram que pensamento é matéria? Matéria imponderável. O que é imponderável? Que não se pesa, que não se pega também, né? E ela se manifesta como energia. Então, nós vamos ver quais as consequências do pensamento ser matéria e ser energia. Então, o que é a nossa mente, nossa cabeça? Primeiramente, a mente é o veículo através do qual o espírito manifesta sua vontade. Então, o espírito, que tem como atributo o pensamento, ele leva o pensamento para a nossa mente
E a mente se utiliza do nosso cérebro, que é o órgão, que permite, então, a mente manda dizer alguma coisa. Ah, está coçando, então eu vou ali, porque eu recebi essa impressão, né? Faz tal coisa. Então vem aquilo, e o meu corpo é que reage a esse pensamento. Então, o espírito se utiliza da mente, a mente se utiliza do cérebro. Mente e cérebro são instrumentos do espírito. Então, para nós entendermos como é que a coisa vai andando, né? Como é que funciona o pensamento. Então, Kardec, que já vinha estudando os espíritos, já tem uma passagem que depois nós vamos ver no Livro dos Espíritos, ele vai questionar os espíritos sobre o assunto. Na questão 833, ele pergunta: há no homem, porque como ele já viu que a liberdade não é absoluta, que ela tem limites, ele pergunta: há no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento e pelo qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? Respondem os espíritos: é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves. Nós podemos pensar e o nosso pensamento alça voos longe. Pode-se deter o voo, mas não aniquilá-lo. O que quer dizer que pode-se deter o voo do pensamento? A nossa consciência, o nosso livre-arbítrio, o nosso conhecimento sabe, já tem um entendimento do bem e do mal. Então, quando eu estou tendendo para o mal, alçando meu voo, o livre-arbítrio vai lá e dispara, não vai por aí, que não está certo. Então, é isso deter o voo, deter o pensamento. Mas não pode aniquilar porque ele é do espírito. E o espírito a gente não aniquila porque ele é imortal. Né? Pode matar o corpo, mas o espírito vai seguir pensando. Tá bem? Estamos indo bem aqui? Então, nós, antes de chegar nessa questão aqui, vamos entender um pouquinho melhor sobre o que são as nossas ideias, como elas surgem, como o nosso espírito elabora essas ideias. Nós vivemos numa sociedade, certo? Então, a influência que o nosso pensamento, que o nosso espírito vai receber, vai ser do ambiente, dos fatores culturais, sociais, do nosso ambiente, da nossa cidade, do nosso local onde nós vivemos. Também ele é influenciado pela época, conforme as coisas que estão acontecendo no mundo, na sociedade, conforme essa época que estamos vivendo, o nosso espírito recebe essas influências. Aonde mais que nós recebemos influências? Jovens, aonde recebemos influências? Nosso celularzinho ali, né? Traz tanta coisa para nós, não só os jovens, todos nós estamos presos, né? Nas redes sociais, nas notícias, e conforme aquilo que nós vamos recebendo, que nós vamos ouvindo e introjetando, entra em conflito ou se associa com aquilo que nós somos, com aquilo que nós pensamos. Ou diz assim, esse assunto aqui não me faz bem, eu não quero, então eu vou procurar me preservar de certas influências para não me prejudicar, para que eu não volte lá naquela questão daquele homem, né, que está só pensando coisas ruins, não me deixar tomar por situações que vão me fazer mal. E as nossas ideias são assim. Nós podemos ir pensando, formando as ideias de acordo com aquilo, com as influências que vamos recebendo,
externas, né, principalmente, depois nós vamos ver outras também, que ninguém sabe o que nós estamos pensando. Eu posso não gostar de alguém, ter raiva de uma pessoa que me magoou, que qualquer coisa, e me encontro com ela, né? Ai, querida, tudo bom? Mas eu estou irradiando algo ruim. Aquele querida não foi natural, não foi verdadeiro, né? Então, isso que eu irradio através do meu pensamento vai para outra pessoa. Então, nós estamos sempre irradiando daquilo que nós pensamos. Por isso, o cuidado no pensar, né? Então, nós vamos voltar ali agora. Temos mais uma questão ainda, não só essas influências externas que nos atingem, como também algumas influências bem mais incisivas, bem mais presentes, mas que nós não nos damos conta. Que são quem? Como dizia Paulo, uma multidão de espíritos nos envolve, faz parte, né? Está próximos de nós. E o que eu penso, eu exteriorizo, ninguém, nenhum encarnado sabe o que eu estou pensando, mas aqueles que estão próximos a mim e que pensam como eu, se identificam comigo e se aproximam de mim. Se eu penso, se eu desejo mal, vou atrair alguns irmãozinhos queridos, né, que também desejam o mal e vêm me incentivar a desejar fazer mais, né, a aumentar os meus pensamentos ruins. Então, lá no segundo livro, também do Livro dos Espíritos, quando Kardec, estudando sobre os espíritos, ele conversa também faz as questões, as perguntas dele, sobre a intervenção dos espíritos no mundo espiritual, aonde ele faz, então, a pergunta, 459. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignoreis que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo. É a sintonia. O que eu penso, eu irradio e sintoniza com outros. Nós encarnados não sabemos, né? Eu agora não posso estar pensando outra coisa que não seja isso. Mas vocês estão pensando diversas coisas que ninguém mais sabe aqui. Agora, uma mãe, um pai, muitas vezes não precisa dizer nada, só olha para o filho e o filho sabe o que ele está pensando, né? O olhar diz muito também. Mas estamos falando de pensamento. Então, vamos dando continuidade, né? Nós somos, então, recebemos essa influência dos espíritos. E lá na questão, dando sequência, né, ao nosso estudo da liberdade de pensar, Kardec também pergunta se o homem é responsável pelo seu pensamento, se ele recebe tantas influências, né? Influências externas, influências dos espíritos. Respondem os espíritos, ele é responsável diante de Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, o condena ou o absolve segundo sua justiça. Esse conhecê-lo aí, a primeira vez que eu li, eu tinha a impressão de conhecer o pensamento. Não, só Deus que conhece a nós, conhece o homem, né? Ele sabe da nossa condição, ele sabe da nossa maturidade, ele sabe do nosso conhecimento,
do entendimento, até onde nós já temos entendimento, para que nós deixemos que algum pensamento que não deve vaze ou sugira uma má intenção. Então, ele sabe, se eu já conheço a doutrina espírita, eu sei de tudo, e quando eu saio daqui, porque aqui a gente está envolvida, né? Se segura. Eu saio daqui, brigo lá em casa e brigo com a minha vizinha e desejo que ela se quebre, desejo coisas ruins, mas eu já tenho conhecimento, então eu vou ser julgada de acordo com aquilo que eu já sei que não devo fazer. E hoje nós todos estamos sabendo disso também, que nós temos que cuidar daquilo que pensamos, porque nós projetamos os nossos pensamentos. E Jesus nos adverte, nas diversas passagens da Boa Nova, isso aqui eu vou ler aqui para vocês, lá em Mateus 5,28, o que Mateus 5,28 diz? Que todo pensamento mau identifica um espírito ainda inferior, ainda num degrau que ainda precisa buscar a sua elevação. Então, ele segue. Jesus afirma que somos responsáveis pelo que se passa no nosso mundo íntimo, ainda mesmo quando os pensamentos e os sentimentos não se concretizam. Aliás, lá nos 10 mandamentos, no 9º mandamento, Moisés recebeu aquela tábua e Jesus trabalhou esses ensinamentos, onde diz o 9º mandamento. Qual é o 9º mandamento? Não cobiçar a mulher do próximo. Então, aparentemente, isso era um ensinamento moral. Mas, dentro desse conhecimento a respeito do pensamento, quando nós olhamos para alguém e desejamos algo que ela tem, nós estamos emitindo vibrações, irradiando sentimentos sobre aquela pessoa. Se alguém cobiça o esposo, a esposa de outra pessoa, ele está trabalhando, ele está mexendo com a estrutura daquela família, daquele casal. Essa, então, é a condição que Jesus nos coloca como sendo responsáveis por aquilo que nós pensamos. Mais ainda, as minhas anotações me lembram que não tudo aquilo que nós irradiamos e desejamos de mal para o outro, quem é o primeiro prejudicado? Quem é o primeiro atingido? Nós mesmos, né? Então, tem aquela historinha do pai que manda o filho atirar, ele está com muita raiva de um coleguinha, manda atirar carvão numa camiseta limpa, lá, branca, contra aquele coleguinha. E depois a camiseta suja um pouquinho, depois ele chama o filho para olhar. Então, o carvão fica mais em nós, a sujeira fica mais em nós. Assim são os nossos desejos maus. Aquilo que projetamos para o outro influencia primeiro em nós. E muitas vezes, quando carregamos mágoas, quando ficamos matutando sobre alguma coisa que alguém nos fez, que é ruim, aquilo vai nos adoecendo. Então, mexe com toda a nossa estrutura. Assim, o ódio, o rancor, a inveja, da mesma forma que o amor, a simpatia, a generosidade, são ações pelas quais nos responsabilizamos perante as leis divinas. É perante Deus, porque nós estamos perante Deus, Ele nos conhece, e é a Ele que nós vamos responder, então. Isso que eu estava lendo está aqui. Então, nossos sentimentos, mesmo que não cheguem a ser alimentados, desde que não cheguem a se concretizar,
mas estão no nosso desejo, estão na nossa mente, eles já estão causando um mal. E aí eu quero lembrar que, antes da conclusão, quero contar ligeirinho 2 historinhas. Uma a respeito deste assunto. O que significa, então, que eu estou falando que nós projetamos, conforme nós criamos a nossa imagem, os nossos pensamentos, repetidamente, ele vai criando a imagem. Ele vai criando formando aquela ideia como uma imagem. Acontece que havia um cidadão que passava frequentemente numa determinada localidade e via uma casa, e achava linda aquela casa. Aí ele começou, depois de um tempo, disse assim, eu quero essa casa para mim, essa casa vai ser minha. Cada vez que ele passava, ele dizia, essa casa vai ser minha. Tanto ele irradiou, passado uns meses, a casa foi colocada à venda. Porque nós podemos desejar ter uma casa igual, mas não aquilo. É a mesma coisa de cobiçar a mulher do próximo, cobiçar a casa do próximo. Ele tanto irradiou isso que deve ter havido uma desarticulação no lar, um desequilíbrio, uma desarmonia. Não se sentiam mais bem ali e resolveram sair. Então, é esse o cuidado que nós precisamos ter. E a segunda historinha está no livro Ação e Reação. No livro Ação e Reação, de André Luiz, né? Uma da série André Luiz. Ele vai nos relatar, no capítulo 14, sobre uma família. Ildeu, o pai, Marcela, a mãe, e 3 crianças. Viviam aquela família normalmente, né? Como normal, uma família. De repente, Ildeu se engraçou por uma mulher, começou a ter um relacionamento com ela fazia tudo, todos os prazeres da carne possíveis para ele, e ele não queria mais largar aquela mulher, mas sim a família dele. E fazia de tudo para que a mulher dele se separasse, aceitasse a separação. Mas ela era uma mulher muito digna, ela orava em família, ela pedia sempre a Deus a proteção, e ela tinha a proteção da espiritualidade superior, pela maneira que ela conduzia a sua casa. Como Ildeu não conseguiu a separação, começou a desejar matá-la. E aí começou a criar a ideia, né? Como que ele ia fazer? Ele ia fechar o quarto das crianças, ele ia preparar, deixar a arma preparada, ele ia dar um tiro assim, ele foi criando aquilo e foi criando a imagem do assassinato. No dia que ele preparou tudo para realizar o seu intento, ele entra no quarto. Claro que a espiritualidade está ali ajudando, né? A filhinha que estava dormindo é desdobrada e ela, em desdobramento, enxerga a cena do pai com a arma. E, em desespero, ela volta para o corpo gritando, porque para ela aquilo foi um sonho que ela teve, e foi um susto geral. A Marcela se acorda, ele leva um susto. E aí a história vocês vão continuar de ler no livro. Mas o que aconteceu aí? Foram os pensamentos descuidados, os pensamentos tão fortes daquele desejo dele, que outro espírito pode enxergar. Pode ser um espírito ou pode ser um encarnado durante o sono em desdobramento. Muitas vezes, em desdobramento, nos encontramos com entes queridos, né? E assim também pode ser presenciado uma cena assim. Então, vamos ao nosso encerramento, à nossa conclusão. Os nossos pensamentos não são atos virtuais, nulos na economia da vida.
que quer dizer isso? Que eles têm um preço, eles têm um peso, eles têm uma consequência, constituindo, pelo contrário, forças vivas que colocamos em movimento e são conhecidas e julgadas pela soberana justiça, que leva em conta todo um conjunto de influências, como a maturidade e o discernimento, aquilo que a gente já falou. Deus considera tudo, a nossa juventude, a nossa maturidade, aquilo que conhecemos, de que já dispomos para identificá-los e selecioná-los no direcionamento da nossa conduta. Por isso, redes sociais, tudo aquilo que nos envolve, que nos traz pensamentos ruins, precisamos evitar. Precisamos considerar que nós não estamos aqui à toa, que nós temos uma razão, que cada um de nós tem a sua missão. Prestemos atenção nas nossas ideias, no sentido de cada coisa que se apresenta. Conversemos conosco, vamos analisar o porquê que eu estou pensando isso, por que eu estou construindo isso na minha mente. Vamos pedir ajuda dos nossos protetores, vamos entrar em oração para que isso não prolifere dentro de nós, para que isso não cresça dentro de nós, lembrando sempre as recomendações de Jesus. Orai e vigiai. E isso, meus irmãos, é em tudo. Eu fiz também duas mensagens que os jovens vão distribuir na saída, no encerramento do trabalho, vão entregar para cada um de vocês. Espero que leiam, que reflitam, porque cada uma delas é bem importante. É do Espírito Camilo. Eu agradeço muito por ter podido passar esse tema de hoje, espero que tenha sido bem compreendido, e agradecemos a Jesus, a nossa vida. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Este quadro